Gente, primeiro, vamos orar, né? A gente é filho de Deus também, né? Tem que orar. Nosso Pai, obrigado pela graça de estarmos aqui mais uma vez. Deus, isso é bom demais. E estar com nossos irmãos, falar da nossa fé, nos aprofundar mais, entender melhor que negócio é esse que a gente está vivendo, é uma bênção, Pai. Nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, agora que a noite chegou, a noite já veio. E nós queremos te pedir a tua graça, ó Pai, para que estejas aqui, Senhor. Seja conosco nessa aula. Tudo que vai acontecer aqui nós colocamos em tuas mãos, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, inspira, Senhor, nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que tudo que fizermos em ti comece, para ti termine, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, só um minuto, eu vou pegar meus lápis aqui e vou só atender um cara chamando aqui. Pera aí. Oi? Pode pegar, mano. Acho que tem uma água aqui, ó. Tem uns... um copo aqui, cara. Um minutinho. Pode tomar tanto de água aí se você quiser, sem problema. Vou lá fazer las buenas. Falou! Deus abençoe. Vai chegar pros colegas e vai falar: tem água lá, mano? Água, banheiro. Faz parte. Então, gente, essa parte aí pode cortar. Hoje é a nossa famosa aula de documentos. Anglicanos. Embora a gente vai trabalhar também documentos cristãos em geral, tá? A dinâmica é a seguinte: eu vou deixar vocês darem uma passeada aqui para conhecer alguns documentos, lógico, não são os originais. Tem um que é original, que é o nosso Locke brasileiro. E alguns aí são cópias de pedaços dele, porque basicamente o Locke ele é tipo a Bíblia, que junta vários livros. Então, o Locke junta várias partes para poder formar. Tem as partes sobre as orações, tem as partes sobre os ritos, né? Tem aí a Conferência de Lambeth. Vocês vão conhecer. A ideia é que vocês conheçam, folheiem por alguns minutos e depois vocês vão compartilhar em grupo. Em grupo não, né? Quando a gente se juntar aqui coletivamente, vocês vão compartilhar que material é esse que você pegou, sobre o que ele está falando mais ou menos. Logicamente, você não vai precisar ler ele todo, mas enfim, leia as principais partes, os índices, alguma coisa assim, para entender do que se trata, né? E aí a gente vai continuar a nossa aula. Antes de começar, queria lembrar o seguinte: a fé cristã é feita de documentos desde o início, tá? E por que isso foi documentado, né? Algumas pessoas ficam com essa ideia assim: se não tivesse a Bíblia, a gente teria Jesus e aí a gente ia seguir pro resto da nossa história, né? Sem precisar dessa coisa toda aí de regras e doutrinas, porque isso né? A ortodoxia é uma opressão sobre as pessoas, impede muita gente de ser cristão de verdade e tal. Bom, isso funcionou assim até, sei lá, o primeiro escrito cristão é de 50 e poucos depois de Cristo, por aí, né? Pois é, menos de 50 anos de cristianismo a galera já viu que precisava escrever. Por quê? Porque alguns cristãos estavam compreendendo errado a fé, tá? A própria Bíblia já é um documento, tá? O apóstolo Paulo, o que ele está fazendo que tanto de carta, né? Nossa, enfim, não vou arriscar dizer o número que eu vou errar feio aqui, né?
Mas assim, a maior parte do Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo. O que ele está fazendo ali, gente? Está combatendo práticas e ensinos errados que estavam entrando nas igrejas. Primeiro, os documentos normalmente eles surgem por conta de necessidades históricas, né? Vamos lá. São necessidades pastorais históricas, né? E para poder entra dentro disso também, né, a questão das heresias. Gente, heresia surgiu no início da história da igreja já assim, com o judaísmo, era um judaísmo semi-messiânico. Eles acreditavam que Jesus era o Senhor, acreditavam que Jesus era o Messias, mas diziam que os gentios tinham que guardar uma coisa chamada, em grego, ergonoma, né? As obras da lei, né? Que basicamente consistiam em algumas coisas que os judeus raiz faziam e distinguia eles dos outros judeus que não eram judeu de verdade, né? É tipo assim, o judeu grego, ou seja, o judeu que nasceu no mundo grego, não nasceu dentro de Jerusalém, já não era muito bem visto. E ele tinha assim, guarda o sábado, não precisa disso tudo. Eu sou circuncidado, mas meu filho não circuncidou, né? Porque assim, não precisa, né? E aí, judeu mesmo tem que circuncidar. Eles tacaram o ergonoma, né? As obras da lei. Era constituído basicamente de umas 5 coisas assim que eles nomearam historicamente, e aos poucos o povo ia usando isso, obras da lei. Você pratica as obras da lei? Quando a Bíblia fala de obras da lei, ela não está falando especificamente de praticar a Torá, porque a ideia é que todo mundo está praticando a Torá, mas quem é judeu de verdade pratica as obras da lei, que é essas coisas aí que distinguem o judeu de verdade do judeu que não é judeu. E aí eles estão dizendo, se em Jesus está a continuidade do povo de Deus, necessariamente esse novo povo de Deus tem que ser circuncidado, guardar o sábado, fazer essas coisas que fazem dele um verdadeiro judeu. O que eles estavam querendo? Incluir os gentios para dentro da comunidade cristã, né? Por meio dessas práticas. Se vocês não fizerem isso, vocês não são salvos de verdade. Aí Paulo vai começar a discutir, gente, vocês são salvos de verdade por meio de Cristo. O dia que vocês foram batizados, vocês receberam uma circuncisão dentro do coração. Veja, foi necessário ele escrever uma carta. E a igreja primitiva levou a sério, tão a sério essa coisa, que eles falaram assim, vamos segurar essa carta e vamos fazer várias cópias dela para a gente não perder. Beleza, os Gálatas. Alguns acreditam que essa foi a primeira carta, eu estou entre esses que acreditam que a Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu, né? E aí vai surgir necessidades de outras cartas. Os Tessalonicenses, por exemplo, estavam lá cheios de dúvida a respeito do arrebatamento. Aí os apóstolos foram percebendo que a doutrina apostólica só via oral ia dar problema uma hora ou outra. Então começar... Você pode distorcer facilmente. Você distorce muito fácil algo que é oral, né? Uma tradição oral. Embora, quando você lê os textos bíblicos, você vai ver que eles estão recheados de tradição oral. Por quê? Porque era a forma dos apóstolos decorarem as coisas. As coisas... os evangelhos estão cheios de rimas judaicas. Mas por que tem rima? Porque eles queriam decorar. Isso era passado para frente. E quando viram que a interpretação estava complicada, começou-se a fazer interpretações daquilo que Jesus fez, a partir dos apóstolos. Por isso que não é qualquer livro que entrou na Bíblia, né? Entrou que livros na Bíblia? Livros que têm autoria apostólica ou de gente que andou com os apóstolos, tipo Marcos. Marcos nunca foi discípulo de Jesus diretamente, mas ele foi discípulo de Jesus por meio de Pedro, né? Ele aprendeu o evangelho com Pedro. A ótica pela qual ele escreve o evangelho de Marcos, que é um dos mais antigos, uns que a gente tem cópias mais antigas dele, é a ótica do apóstolo Pedro, né? Se alguém fala, tem um evangelho do apóstolo Pedro? Não tem. Não, tem. O de Marcos é a ótica de Pedro, né? E, claro, Marcos também andou com o apóstolo Paulo. Mas quem escreve a partir da ótica de Paulo é Lucas.
É claro, ele vai escrever a partir de uma ótica teológica de Paulo, mas de uma entrevista que ele faz com os apóstolos. Isso vira um documento e que vai ser passado para frente. E outra coisa, ele começa a escrever sobre a história da igreja, para ninguém ficar inventando coisa, né? Então, surgem necessidades pastorais e sobre heresias. As primeiras cartas de João são escritas para quê? Para combater uma doutrina avacalhada que tinha naquele tempo, que era o gnosticismo. O pessoal começou assim, a interpretar o evangelho a partir de uma mentalidade, de uma base grega, que entendia assim, o mundo físico é uma prisão, bem platônico mesmo. O mundo físico é uma prisão na qual nós estamos aprisionados, de modo que assim, todos os prazeres são do diabo, a gente deveria não se casar, ninguém pode se casar, né? Enfim, tá tudo errado, né? Vocês não deviam se casar. Hã? Vai fazer a corte pro resto da vida. Não pode nem se apaixonar, porque apaixonar é coisa desse mundo, é coisa da carne. Quanto mais nessa carne você tiver, aprisionado neste mundo você precisa se afastar. E aí ensinava-se um ascetismo tão pesado que o apóstolo Paulo precisou dizer, gente, esses caras que proíbem o casamento, tá tudo errado. Porque eles estão pegando as palavras de Jesus e estão interpretando desse jeito. Está errado, né? Isso é uma prática gnóstica. O apóstolo João vai falar assim, gente, todo espírito... Aí tem gente que pensa assim, isso é para quê? Para entrevistar demônio quando eles manifestarem na igreja? Não, gente. O espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Que raio de negócio é esse espírito? Gente, a palavra espírito já era usada naquele tempo e foi usada na filosofia bem para frente, num sentido mais racional, sabe? Tipo assim, quando a gente fala, pegou o espírito da coisa, é isso. Espírito é a essência, né? Ou seja, todo pensamento, toda escola, né? Todo espírito, ou seja, toda pessoa, ou escola, ou pensamento, ou filosofia, que na sua essência nega que Jesus veio em carne, tá fora. Não é de Deus, é do anticristo, né? Anticristo? Eles são a favor de Cristo. Não, mas de acordo com o que Jesus ensinou, eles estão sendo anti. Por quê? Porque Jesus ressuscitou em carne e osso. E ele fez questão de comer peixe na nossa frente para mostrar que ele estava ressuscitado, não era um espírito, não era uma alma. A doutrina da ressurreição da carne é cara para nós. A gente não pode perder ela. Tá entendendo? Então, foi necessário escrever. Então, digamos que o primeiro documento anglicano, que não é anglicano, é a própria Bíblia. A Bíblia é um documento em que os apóstolos vão pegar o Velho Testamento e as necessidades pastorais daquele tempo e o evento da chegada de Jesus e manifestação de Cristo no mundo e vão interpretar a partir dele. Tá entendendo? E aí, ao longo da história da igreja, foram necessários documentos e documentos para poder, enfim, de modo pastoral, defender a sã doutrina. E qual que é a sã doutrina, gente? Que a gente está dizendo aí nesses domingos todos. É a doutrina apostólica. Nós confiamos no que os apóstolos dizem. E se eles estiverem errado? Olha, Jesus falou para a gente confiar. A gente vai confiar? É isso. Os apóstolos estão dizendo claramente que Jesus ressuscitou. E não foi só um não, foi todos, né? Então Jesus ressuscitou em carne e osso. Desceu aos infernos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, né? E é nisso que a gente crê. Vocês são uma cambada de otários, vocês acreditam nisso? Você tem prova? Não tem prova não. Prova em que sentido, né? Nós temos documentos que são muito mais próximos dos eventos que aconteceram do que os documentos que provariam, por exemplo, a existência de Platão. Se você for olhar, os documentos que a gente tem da Bíblia, os originais são cópia. Você tem cópia da cópia e a gente tem um pedaço do original de Marcos, né? E aí você fica assim, como é que vocês confiam nisso? Jesus não existiu. Aí tem gente que fala, Jesus não existiu, não existe prova física, histórica. Falou, então você vai ter que negar por essa via a existência de Platão, de Sócrates, Aristóteles, esses caras tudo, porque tudo que a gente tem é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de assim, mil anos de diferença, né? Então assim, em termos de documentação, a Bíblia é muito mais segura do que esses documentos todos, né? Que provariam a existência dessas outras pessoas. Resumindo, né, documentos são importantes e eles são pastorais e eles resolvem coisas, né? E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nesses documentos, entendendo que
Os apóstolos ordenaram bispos para cuidarem de cidades, como a gente já tinha dito, né? O episcopado. Esses bispos cuidavam de presbíteros, que junto com eles estavam lá os diáconos, servindo a igreja. Essa é a ordem sacerdotal da igreja, né? A gente já falou sobre sacerdócio aqui, eu não vou repetir. Com o tempo, os bispos de cidade, né, começou a ter vários bispos, por exemplo, nas cidades gregas, e aí você vai ter um bispo que vai cuidar mais dessas cidades gregas, ou seja, ele vai virar um arcebispo, porque ele vai cuidar de vários bispos, né? Nasce a figura do arcebispo. Por quê? Porque ele está cuidando de outros, cuidando de regiões inteiras, né? Ou alguns vão dizer nações, né? Enquanto os bispos estão cuidando de cidades, tá? Mas o arcebispo, ele é mais bispo, ele está, enfim, ele tem uma ordem episcopal maior do que a do bispo? Não, a ordem dele é bispo. Todos eles são bispos, tá? Tem, enfim, só hierarquicamente as funções que eles vão desenvolver, né? O bispo se submete ao que o arcebispo diz. Mas em questão de ordem sacerdotal, o arcebispo ele é um bispo, tá? E presbítero, a mesma coisa, né? Na igreja católica você vai ver várias ordens de presbíteros, inclusive, porque você vai ter presbítero que cuida de paróquia, vai ter presbítero de capelas locais que vão cuidar ali, enfim, das igrejinhas de bairro bem pequena. Aí você tem lá no bairro uma paróquia, que é o bispo, não, ele é um presbítero que cuida de várias capelinhas e daquela paróquia, e o pessoal pode ir para aquela paróquia. É meio que igreja sede, né? Na igreja assembleia tem muito isso. Hoje eu vou lá na sede, né? Muitos assembleianos vêm aqui no centro, na igreja, na Assembleia de Deus Central, que fica aqui na rua São Paulo. É meio que isso, basicamente, né? E tem o diácono que cuida ali da igreja, né? Na igreja você vai encontrar arquidiácono e tal. Pode falar. Essa questão aí dessa hierarquia entra muito dentro dessa perspectiva de discipular, um vai discipulando o outro e etc, ou não tem nada a ver também? Não necessariamente. Porque a gente vê dentro das outras igrejas evangélicas comuns que tem muito essa parada, né? Pastor presidente discipula os outros pastores embaixo, que os pastores embaixo discipulam os líderes, que os líderes discipulam os outros membros e por aí vai. Quando você transforma isso num sistema mecânico, racionalista, aí vai dar problema. Necessariamente, tipo assim, suponhamos, tem um cara aqui na igreja que me discipulou, foi meu pai na fé, mas agora eu virei bispo, e aí esse cara que é meu pai na fé não pode mais ser meu pai na fé. Eu vou ter que ser discipulado por um outro cara que é meu bispo, que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, não anda comigo, e agora ele vai virar... Não faz sentido, né? Então, assim, não necessariamente isso vai acontecer, mas vai acontecer um movimento contrário também. Às vezes eu vou, como bispo, formar discípulos que vão se tornar diáconos nessa igreja e possivelmente presbíteros depois. Vão ser meus filhos na fé, no sentido em que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, tá? Estou falando de filho no sentido, enfim, mecânico, que essas igrejas mais... esses modelos celular, essas coisas costumam fazer, né? Então, assim, pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, o meu pastor pessoal, que me discipula há muitos anos, virou bispo. E sendo meu bispo, ele continua me discipulando. Inclusive, o tempo de discipulado dele diminuiu bastante, porque a gente não tem mais tempo para fazer aquele discipulado de 1 hora, toda semana e tal. Já não era fácil, agora é menos ainda, né? Se eu conseguir ter um tempo de qualidade com ele aí 1 vez por mês, tá bom demais, assim, hoje em dia. Mas é isso, ele é meu bispo. E se ele não fosse bispo, ele ia continuar sendo meu discipulador. Embora eu tenha um bispo diocesano, que é o bispo Márcio Meira. Amo muito ele e tal, mas a gente não tem um nível de intimidade que eu tenho com o bispo Eric, que cuida de mim já há muito tempo. Então, se o Eric não fosse bispo, ele ia continuar sendo meu discipulador, meu pai na fé ali. Entendeu? Então, aí vai entrar uma questão que é de ordem
de ordem eclesiástica mesmo, a ordem funcional. Sei lá, eu tenho meu pai na fé, mas eclesiasticamente eu devo obediência ao meu bispo diocesano, né? E depois, ou melhor, antes, né, ao arcebispo do Brasil, no caso. Até onde até onde é o limite de obediência ou não tem limite? Como é que é essa questão? Até onde vai o limite de obediência? As perguntas estão apertando, hein? Então, isso é uma questão muito forte hoje em dia. Que assim, há limites que eu diria que são abusivos. Por exemplo, meu irmão, eu sei que você está pedindo conselho aí sobre essa garota, mas eu acho que você não deve casar com ela não, viu? E aí termina com ela, e quando eu encontrar uma pessoa que eu acho que é boa pro seu, eu vou escolher. O cara virou pai, mais do que enfim, mesmo que fosse meu discipulador, que anda comigo e tal, velho, uma coisa é ele me dar conselho, outra coisa é ele me dizer o que eu posso fazer e o que eu não posso. No G12, teve uma vez que eu fui namorar uma menina e eu tive que pedir autorização para a líder de célula dela para poder namorar com a menina, né? Então, foi um relacionamento que não deu certo, logicamente, mas enfim, durou pouco. Mas rolou isso. Antes de pedir para o pai, eu tive que pedir para a líder dela. Tão enraizado que estava isso. Gente, eu considero isso abusivo, isso não é um limite legal. Cara, tem pastores que, assim, determina quantas vezes os casais da igreja têm que transar, mano, né? Você não bateu a meta esse mês, cara, tá errado isso aí. Eu falo, você tá transando demais, eu acho que é melhor você não... Né? Lá tem líderes que estão, tipo assim, escolhendo a cor de roupa que você vai ter que usar nos próximos meses. Cara, isso não é legal. Não mesmo, assim, definitivamente. Isso seria abusivo. Agora, até onde vai essa questão da liderança? Antes de tudo, né? Quando nós tínhamos a figura do arcebispo de Cantuária, que era digamos, a figura de unidade para o anglicanismo todo, eles estavam lá produzindo documentos que serviam como referência para o anglicanismo mundial. Agora, se alguém não quisesse seguir essas referências, ia ser avaliado se era uma coisa necessária ou básica o suficiente para a gente tirar ele da fé. Por exemplo, ele está quebrando algo assim das doutrinas cristãs, sei lá, o credo apostólico. Isso é razão para a gente dizer, não dá para a gente caminhar junto mais, né? Agora, se não quiser ouvir, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, mas ele tem direito de não seguir essas orientações ali. Tá dando para entender? É uma questão assim de orientações. Agora, tem orientações que são canônicas, né? Digamos, tem aqui os cânones diocesanos. Essas orientações são canônicas. Se eu não seguir isso aqui, mesmo que seja um aspecto secundário da fé, eu estou me submetendo a uma regra da Igreja Anglicana no Brasil, né, da diocese X. Se eu desobedecer isso, aí eu estou assim, me expondo dando o direito assim, de ser excluído dessa igreja. Tá? Então, são regras canônicas. E elas não são escritas, enfim, simplesmente por uma cabeça que vai lá e escreve. É escrita por um colegiado, é aprovado numa reunião, todo mundo lê, opina, né, todo o clero, e tem o povo também participando numa coisa chamada sínodo. E aí todo mundo participa ali e vai dizer pra gente, tipo assim, caras, tem uma... Tipo, você tem uma paróquia que é determinado pelos nossos cânones gerais, né, da Igreja Anglicana no Brasil. Uma paróquia, são 40 pessoas confirmadas, ou seja, passaram pelo sim, né, pela confirmação. Aí, enfim, envia o documento, ela vira uma paróquia. Aí ela tem direito de enviar, se eu não me engano, 2 pessoas leigas e um clérigo. Se tiver mais clérigo, ele tem direito de participar, porque ele é clérigo, então ele vai participar lá das votações. Então você tem do povo, né,
e mais 2 ou mais que tiver, né, mais um clero. Vamos pôr aqui, só isso. Clero. Se for diácono ou se for presbítero, é clérigo, vai estar participando. Se for uma missão, né, que é 20 pessoas confirmadas, você tem ali uma missão. 20 ou 30, agora estou na dúvida. Eu acho que, enfim, minha cabeça vai funcionar melhor daqui a pouco. Mas, enfim, você tem uma X quantidade aí menor do que uma paróquia, e aí você tem direito de mandar uma pessoa. Então, quando junta todas as paróquias, na hora de decidir essas coisas dos cânones, você tem votação do povo e do clero chamado para esse sínodo para resolver essas questões, né? Que são questões administrativas mesmo da igreja. Por exemplo, quem pode ser pastor? Tem alguma coisa na Bíblia proibindo alguém com, por exemplo, 19 anos de ser pastor? Não. Mas nos nossos cânones, o clero e o povo votou e achou melhor colocar neles que a idade mínima é 21 anos. Ponto final. Seja para homens, seja para mulheres, é com 21 anos o mínimo para ser ordenado como um pastor. Entende? Ai, mas o Jaime não aceita isso e ele ordenou o menino lá da igreja de 16 anos. Quer dizer, eu não posso ordenar, né? Mas se eu fosse um bispo, eu ordenasse alguém lá com 16 anos. Gente, eu não posso fazer isso de acordo com os nossos cânones. Então, eu estou em clara desobediência à minha diocese, né? E que vai se tornar uma desobediência a Deus, porque eu me submeti diante de Deus a essas regras. Entende? Assim que funcionam essas coisas. Então, o nível de obediência é esse. Agora, obediência no sentido de... Ó, irmão, eu acho que você vai ter que ler tal livro assim esse mês, quero que você leia. Cara, isso entrou depois, não está nos cânones, não. Se eu quiser ler, né, se você for realmente o meu pai na fé, se você for um discipulador de verdade para mim, eu vou pegar aquilo ali, acatar isso com amor e vou fazer. Né? Eu vou achar legal ou vou achar ruim, vou te dizer que eu não gostei. Mas não é uma regra. E se eu não quiser ler, eu não vou ler. Fraga? Posso arrumar confusão, talvez, mas eu tenho esse direito. Deu para entender? Então é isso, discipulado. Então, não necessariamente a hierarquia clerical é diferente de discipulado. Tá? Não necessariamente. Pode ser que seja, mas ela não significa necessariamente um discipulado direto, tá? Amém? Amém. Então é isso. Gente, bora para os documentos então, e daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Pode ser? Aí eu vou deixar o André aí filmando aí a questão aí dos documentos que vocês pegarem, mas depois eu vou comentar sobre todos, tá? Podem ver vários aí. Vou manter gravando, que eu não sei. Se quiserem folhear aí antes de levar lá para cadeira, pode olhar, viu, gente? Esse encontro que teve com os pastores todos lá no Nordeste mesmo, Nordeste. foi? Tem algo relacionado com isso aqui? Talvez com uma atualização. Cânones diocesanos. Cânones, né? Provavelmente com uma atualização disso aí. Teve alguns artigos que foram atualizados. Foram modificados por questão de... estava mal escrito ou não estava muito claro. Aí foi revisado. Exatamente.
tá tendo aula literalmente com música de eletrônica. É gostoso. As irmãzinhas lá da paróquia, lá perto do nosso salão, que só as senhorinhas, elas vão à casa dos enfermos para poder ministrar a Eucaristia pro pessoal. Acho mó bonito. E elas usam roupinha de médico, velho, mó da hora. Não, a igreja católica toda, os meninos da Eucaristia desce, às vezes o padre nem serve a hóstia, ele entrega para os meninos da Eucaristia, ele só com aquela roupa de médico e entrega para o pessoal. Que da hora, né? Seu pai era ministro da Eucaristia.
fazer uma cópia de cada um desses caras. Só dá Eu tenho um bloco, eu vou pegar a cópia desses outros. Beleza. Se você quiser trocar. Pô, eu quero. Eu acho que é só uma Ô Jaime, Não, o desenho é maravilhoso. isso aqui foi o motivo daquele. possivelmente. Isso aqui. Não é? Imaginei. Mas também tem um outro documento pra você ver. Você já sabe o que é, Jaime? Não, né? O quê? Não é esse daqui, ó. Do que vocês estão falando? Não, isso É. Os pastores tudo tem que assinar isso aí. Eu tive que assinar, cara. Tô proibido de ser gay o resto da minha vida. Olha isso aí, ó. Assinei assim. Muito conversa. Quando você abre o site da Diocese, a primeira coisa que você vai ler Sim, é posso até da sim. província. É Eu esse não vou poder artigo praticar. É, mas tem uma tradução que não, né? Daí não, que a- só tá em inglês. Deixa eu jogar aqui no A Dona Google. Florinda falando com o Kiko. Joga no Google aí. Pode dar, pode, filho. Ó, mas não vai ser molhado. É bonito isso aqui, cara. Assim, levando em conta que você tem um Excel, Ela tá desfazendo os atos celtas aqui no Twitter. tá desfazendo? Aí eu tô remendando um polos que não é próprio do país, eu tô no Google tirando a prova. Acho que Nem os Pô, legal, gostei. Esses povos discípulo de Duolingo traduz tudo, olha lá. A discípula do Duolingo fica traduzindo automático. Cara, você tem um, Tem um dom, filho. tem um negócio de tradução aí. Para de perguntar pra gente. Não, estuda no Duolingo e agora tá. O Duolingo falou que agora já chegou num nível top, que consegue Duolingo entender, não trocar sabe uma de ideia, pá. Aí agora joga no peito, filho. Eu fiz, na minha época era muito mais curto, né? Eu fiz Duolingo até o final, eu falei, eu não aprendi inglês. Sério? Já tá. Parou? 000. Amanhã eu vou trazer um bastãozinho pra vocês, pra sair. Ele até tem. Dia de vitória vai chegar nesse. Você não... É tipo eu vou trazer pra vocês um gimbal, só que aí o que acontece? O gimbal ele é. Você sabe o que é, né? Eu sei. Vou trazer um gimbal assim pra você. Mas, véi, pior que não faz o menor sentido estar enchendo a memória. Pode ter coisa que você deletou, mas não tirou. Não, mas o lance é, eu vi que saiu, que liberou a memória. Tipo assim, eu abri a parte que tá vendo assim. Não está fazendo sentido. E minhas fotos não ficam no celular, elas ficam na mão. Por que vocês estão enchendo, velho? Bom, que você já mostrou aqui, na hora que eu estiver falando, o pessoal vai conseguir. Talvez a gente jogue as imagens na hora que estiver fazendo vídeo. Tá com as imagens desses documentos. Mas, vamos lá pra gente não. Temos um tempinho aqui. Eu vou deixar o seguinte. Cada um vai falar do documento, dos documentos ou do documento que pegou, mais ou menos o que é, dar um resuminho, né? Mas, enfim, assim que terminar, provavelmente a gente passa das 8, vai ter o incômodo aí um pouco das músicas lá, mas a gente não passa muito. E aí eu vou falando sobre cada um desses documentos que eu acho que é importante, tá? Então vou começar assim, arbitrariamente, pelo... deixa eu ver... Vou descontar o que ele fez na célula. Vou deixar arbitrariamente pelo Gabriel. Gabriel, fala aí, o que você... Vai falando e só fica com isso na mão, que aí depois Fechou. você passa para quem for falar. Tá. Peguei 2 documentos, tá? O primeiro aqui é o Cânone Diocesano. E basicamente, cara, as direções que eu peguei aqui já foi logo do episcopado. O bispo, algumas coisas que ele deve, não deve fazer, como que deve ser feito.
achei muito interessante aqui. Cadê? Deixa eu dar um pau. Achei interessante aqui o artigo 2, cara. Eu nem sabia que os pastores aqui podiam aposentar. E, inclusive, eu tenho até dúvida aqui, ó, em relação a isso. No quesito da aposentadoria, eu vou fazer minha pergunta a respeito disso depois. Tá? Mas... Enfim, segundo documento que eu peguei aqui foi os ritos pastorais, que é basicamente o que tem no LOC, né, velho? Cada um dos ritos, o batismo. E eu já abri logo aqui na questão do batismo de emergência. E uma coisa que eu achei interessante é que esse batismo pode ser delegado para qualquer pessoa, qualquer seja membro aqui da igreja, aqui fala como leigo, né? No quesito batismo de emergência, que se a pessoa estiver aí quase morrendo, quase indo de arrasta, o irmãozinho que estiver lá disponível, ele pode batizar. E eu também tenho uma dúvida em relação a isso aí, que eu vou fazer depois. Mas gostei dos documentos, inclusive eu vou fazer algumas cópias depois. Fechou. Aqui, você foi selecionado. Deixando os nomes aqui. Bom, o livro que eu peguei foi Em que os Anglicanos Acreditam. Sim. Cara, essa parte de doutrinas me pegou bastante, sabe? Eu nunca parei pra escutar sobre doutrinas. Pra mim, era uma palavra, doutrinas. E eu vi que, bom, pelo menos que eu tava vendo aqui, desde que seja um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só Senhor, é válido as doutrinas, desde que esteja baseada em Cristo. Só que acabou que, com o tempo, elas foram se fazendo comunidades. Tipo assim, diversas doutrinas por conta das comunidades cristãs. Acho que é mais ou menos por aí. E eu estava vendo aqui que parece que também é muito interessante as igrejas com doutrinas diferentes conversarem sobre suas visões, expectativas, essas coisas assim. O que mais que eu peguei aqui? É isso. Sim. Massa. Eu peguei 2 documentos. O primeiro que eu vou falar é do Papa Francisco, né? Sobre o chamado à santidade no mundo atual. Como é que é o nome dele mesmo? Isso, Gaudete et Exsultare. Gaudete et Exsultare. Me chamou a atenção o título, né? Porque ele vai ao contrário, né? Do que o mundo atual estimula, né? Então, sobre o chamado à santidade do mundo atual. E aí, nesse livro, ele vai citando, né? Versículos, partes bíblicas, e vai trazendo isso para a realidade, né? O que seria ser santo aí para os dias de hoje, né? Então, quais são as posturas, né, que nós, enquanto cristãos, devemos ter no mundo que, igual uma parte que ele fala aqui da humildade, da mansidão, que é tudo mesmo contrário, né, ao que o mundo atual prega, assim. Então, ele vai fazer esse convite aí à santidade na atualidade. E o outro documento é sobre as orações, coletas e leituras bíblicas. Então, nesse documento, também, né, vão ser passagens bíblicas aqui que eu percebi. E ele vai fazendo um estudo, né, dessas, o que está por trás de cada parte bíblica mencionada. E aí me chama muita atenção aqui no Pai Nosso, e que aí que ele vai, cada parte do Pai Nosso, ele vai falando, vai exortando, né, de certa forma. Então seria inútil dizer Pai Nosso se eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração por amor. Será inútil dizer que está no céu se os meus valores são representados pelos bens da terra. Então, em cada parte, né, do Pai Nosso, ele vai trazendo essa interpretação, assim. E isso eu percebi que são com várias partes bíblicas, né? É um estudo. Show. Agora, Vi.
Eu peguei o documento que fala sobre a Eucaristia, Santa Comunhão, a Ceia do Senhor. Eu achei legal porque tem todas as versões aqui do rito eucarístico. Vi aqui que tem um especial para culto infantil. Eu achei bem legal. E eu achei legal também que no final tem uma coisa que eu e o Gabriel até estava vendo lá no Loki, que são as orações diversas, que tem vários temas, né, muito legais. Os idosos solitários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir falando que a gente vai trabalhando aqui. Mas olha que legal, né, velho? Vocês pegaram vários documentos que na hora que a gente for falando sobre eles, vocês vão ver a necessidade, né, de cada um e como que eles vão seguindo essa linha de escritos cristãos após o cânon bíblico, né? Digamos que, né, e isso está documentado inclusive nos cânones da Igreja Anglicana, que é um desses que vocês não pegaram, que é os 39 artigos de religião, né? Vou pôr ele aqui, tá? Ele vai dizer que a Bíblia, né, o cânon bíblico, né, contém, né, todas as coisas necessárias para a nossa salvação, né, de modo que o que nela não contém e nem por ela pode ser provado, não pode ser ensinado como doutrina fundamental da igreja, não pode ser ensinado como necessário para a salvação, né, nem como doutrina e tudo mais, né? A gente até comentou sobre isso em alguns aqui passados. Ou seja, o fundamental para a nossa salvação é a Bíblia. Você não precisa saber os cânones diocesanos para ser salvo, né? Você não precisa ter lido os ritos pastorais para poder ser salvo, né? Você não precisa de nenhum desses aqui para poder ser salvo, né? Mas para uma questão de administração eclesiástica, né, e que não desemboque numa mudança desse status de salvação, da gente virar uma igreja completamente avacalhada, que já não é mais igreja, né, existe a necessidade disso tudo aqui, né, ao longo do tempo. Falando assim, como é que fala? Entrou um grilo gigante aqui. Falando assim, como é que fala? Cronologicamente, isso aqui veio depois, né, desses documentos todos que a gente tem. Os 7 primeiros concílios ecumênicos, né, eu tenho um resumo deles aqui, que alguém produziu na primeira aula dessa que a gente fez aqui na estação, que na verdade era Âncora BH na época. Aí o pessoal fez um resuminho, muito interessante, assim, se vocês quiserem pegar depois para ver. Aonde foi se tratando. O primeiro concílio, que juntou todos os cristãos do mundo todo para poder conversar sobre as necessidades daquele tempo, pastorais, e sobre as heresias, foi o concílio de Nicéia, combatendo especialmente uma heresia que dizia que Jesus veio em carne e tudo mais, mas ele não era Deus. Aí o pessoal já falou, tem alguma coisa errada aí, isso está infectando as igrejas tudo, então vamos conversar sobre isso. Estava dividindo o Império Romano, inclusive. Quem convocou essa reunião foi nada mais, nada menos do que o imperador, né, Constantino. Falou, gente, vamos fazer uma reunião aí para resolver esse negócio, porque o cristianismo já espalhou aí, né, no Império Romano, a gente precisa resolver essa questão para não dar divisão, porque os caras estão brigando muito, né? E aí resolveu. E o Constantino era inclusive partidário da galera que era a favor da não divindade de Jesus. Mas ele saiu perdendo. Por quê? Porque há um respeito, quando se encontra num sínodo, há um respeito pela opinião geral dos clérigos, dos bispos, né, dos pastores todos. De modo geral, todos creem nessa direção, todos estão indo nessa direção. Inclusive, opinião correta é o nome é a tradução mais perfeita do que a gente chama de ortodoxia. Opinião verdadeira, né? A verdadeira opinião, coisa, é isso, né? Então, nesses sínodos vai se estabelecendo o que a gente chama de ortodoxia. Você fala, a sua igreja é ortodoxa? Sim.
Ela é ortodoxa por quê? Né? Não porque ela é ortodoxa grega, siríaca e tal, não é essa divisão denominacional aí entre igreja católica e igreja ortodoxa, mas sim no sentido de que ela subscreve tudo o que a tradição cristã foi construindo ao longo desses tempos, entende? A nossa igreja leva a sério principalmente os 4 primeiros concílios ecumênicos, né? Tudo que foi decidido neles, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, no concílio de Nicéia se pegou o credo e foi esmiuçando, né? Então eu creio em Jesus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, gerado, não criado, porque a ideia de que Jesus assim não pré-existia junto com Deus, ele foi criado em algum momento por Deus e depois encarnou na Virgem Maria. E aí eles estão dizendo assim, não, ele é gerado antes de todos os séculos, gerado pelo Pai, eternamente gerado. Ele não foi criado algum dia, não teve um dia que Jesus não existiu, né? Jesus sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Fraga? Então tudo isso foi sendo estabelecido. Mas isso é baseado em quê? Né? Existe uma prova científica, né, e tal. Olha, existe o que Jesus falou. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um pai, que é Deus, e ele é distinto de um filho, que também é Deus, e é distinto do Espírito, que também é Deus. Todos eles são tratados como Deus. Não tem um tratado na Bíblia dizendo, creiam na pessoalidade individual do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente recebe isso doutrinalmente. Então, isso virou doutrina, né? Entrou lá no primeiro concílio ecumênico, que foi, enfim, com as igrejas do mundo todo, vamos dizer assim, só que era do Império Romano, né? Todo. Mas era o lugar onde tinha igreja mesmo, o lance é esse. Inclusive, já tinha gente anglicana lá, né? Já tinha clérigos anglicanos lá nesse concílio de Nicéia. Eu acho muito interessante isso, né? 325 depois de Cristo, né? Foi batido o martelo a respeito dessa questão, né? Eu ia falar uma coisa importante aqui, mas eu esqueci. Mas vamos lá. Depois desse concílio, foi se reconhecendo outras coisas, né? Por exemplo, teve uma heresia depois que dizia assim: não, Jesus é Deus, é só Deus. Ele nunca foi humano, Jesus não é humano. Ele teve uma forma corpórea humana, que esteve aqui na terra e tal, mas ele não era... Jesus não encarnou de verdade. Aí o pessoal falou, não, isso aí também é heresia, né? Porque, enfim, Deus se tornou homem. Ele morre numa cruz do Calvário e vai, né, descer aos infernos e vai sacar lá o pessoal, levar cativo o cativeiro e tal. Enfim, é o que a Bíblia diz. Eu não posso negar isso por um raciocínio grego ou filosófico, seja lá qual for, né? Então, isso entrou também nesses concílios, entre outras coisas que vão entrando nesses concílios, né? Um deles, inclusive, essa não era a questão central, mas em algum momento eles vão dizer se Maria era mãe de Jesus. Aí, cai nele mesmo. É o concílio de Éfeso. É o terceiro ou quarto? Terceiro. Vai discutir que Maria é Theotokos, né? Mãe de Deus. Não porque o verbo de Deus tirou ela da sua... tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, né? Dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Isso condenou, né, a doutrina do Pelágio, né, o pelagianismo, que negava lá os efeitos do pecado original. Tinha toda uma relação entre uma doutrina e outra. Se isso aqui está certo, então aquilo ali está errado. Então se convencionou, a partir daquele dia, chamar Maria mãe de Deus, e não mãe de Jesus, num sentido que os caras estavam dizendo. É errado dizer que é mãe de Jesus? Não, de jeito nenhum. Agora, quando você diz e cria uma cultura que diz que ela é mãe de Jesus porque Jesus não é Deus, aí já tem um problema. Então se convencionou, a partir de então, chamá-la de mãe de Deus. Não por causa da grandeza de Maria,
e nem porque não tinha nada relacionado. O lance era entender que Jesus é Deus. E por isso se discutiu isso no terceiro concílio de novo, que foi o de Éfeso. E aí cada um vai estabelecendo coisas que são importantíssimas aí para a fé. Mas beleza, passou esse tempo, você tem uma igreja oriental, você tem uma igreja na Bretanha, que é a igreja anglicana, você tem uma igreja em Roma, tem uma igreja em Alexandria, cada uma com as suas ênfases doutrinais, mas todas concordando ser a igreja católica, né? Isso é lindo demais, assim, eu acho maravilhoso, né? Todas entendendo a catolicidade da igreja, entendendo uma irmandade que tem entre si. Inclusive 2 arcebispos vão encontrar nesse tempo. Se eu não me engano, de Alexandria vai encontrar com o arcebispo de Roma. Eles vão conversar sobre a data da Páscoa, que era um negócio central, afinal, a fé cristã, a Páscoa é central. E aí, o oriental vai dizer, não, Roma, a gente não concorda que a Páscoa tenha que ser comemorada no domingo seguinte à lua nova, só porque Jesus ressuscitou no domingo. A Páscoa tem que ser comemorada no dia que está estabelecido no Velho Testamento. Ou seja, vai ter que ser lá no 14 de Nissan e tal. Aí tinha toda uma discussão sobre quando chegava esse dia, a lua nova, aquela coisa toda. E aí eles discordaram veementemente um do outro. E por fim se deram as mãos e reconheceram, olha, você é meu irmão, você tem outro carisma, você vai comemorar isso de outro jeito, mas tudo bem, nós somos irmãos e vamos continuar. Nós caminhamos junto na fé em Cristo. O que a gente está comemorando é que é importante. Não é o dia que vai ser comemorado. Fraga? Enfim, depois vai entrar a data de Natal, vai entrar a data de um monte de coisa que vai ser estabelecido dentro de cada comunidade. Mas quando você tem várias comunidades, você vai necessitar de regras daquele local. Por quê? Porque há costumes diferentes. Regras que são regras aqui podem não soar bem em uma outra diocese, em um outro país, né? Encontros, sínodos foram necessários, por exemplo, para discutir sobre o cristianismo ter chegado na África e chegou a algumas tribos africanas, algumas etnias, aonde tinha poligamia. E aí como é que faz? Porque o cara lá virou bispo, mas ele tinha várias esposas. O que a gente vai fazer? Vai mandar ele separar de todas, escolher uma? Mas ele já vive há anos com ela. Como é que vai ser isso? Então teve sínodos para se discutir isso. Cadê? O de Lambert está com você, né? Deixa eu ver. Tem um aí que são as resoluções de Lambert. Hã? Ficou com o Bill, né? Tá aqui já, tá aqui. Então aqui, ó, você tem as resoluções. É claro, né? Isso aqui depois do século XVI, falando especificamente sobre a igreja anglicana, embora vários documentos foram feitos ao longo desse tempo, né? Até o século XVI, né? São 1.600 anos de história de igreja. Documentos foram necessários para atualizar a administração da igreja. A igreja anglicana também precisou disso. E os principais estavam aqui, ó, Lambert. Como assim Lambert? Lambert era o palácio onde o arcebispo de Cantuária se juntava com todos os bispos dessa tradição anglicana espalhados pelo mundo todo para poder decidir questões relacionadas à igreja anglicana no mundo, que passou a ser chamada a partir de então de comunhão anglicana, né? Comunhão de igrejas anglicanas. Por quê? Nem todas carregavam o nome anglicano, né? No Japão não carrega o nome anglicano, nos Estados Unidos não carrega, quando começou no Brasil também não carregava. Então assim, faziam parte de uma comunhão, mas não tinha o nome anglicano, mas era anglicano, né? Então começou-se a chamar todos esses bispos para se reunirem de 10 em 10 anos em Lambert, no Palácio de Lambert, para discutir questões relacionadas. Então vai vir várias, uma delas é essa aí dos bispos africanos. Beleza, vamos aceitar, mas essa cultura vai continuar, ou nós vamos trabalhar numa direção em que isso vai ter que acabar, né? Isso tudo teve que ser discutido, conversado e decidido para que a igreja continuasse caminhando. Isso assim, antes de se discutir sobre
sobre liberalismo da igreja. Tá? Antes dessa discussão sobre igreja liberal ou não liberal, isso tudo estava sendo discutido na base da ortodoxia. Tá? Gente, eu fiz questão de escrever aqui, por exemplo, a Jussara pegou aqui, ó, uma bula papal. Na igreja anglicana não existe bula papal. Tipo assim, ó, isso aqui tem que ser obedecido por todos os católicos romanos no mundo todo. Essa é a direção. Isso é entendido na igreja católica até quase que como uma continuidade da Bíblia, né? Porque foi um papa que escreveu. E agora é interessante que o arcebispo de Roma, que é o papa, ele sempre fala e sempre escreve de acordo com a doutrina sagrada. Agora eu pergunto a vocês, o que é a doutrina sagrada? E quando você pega o livro de São Tomás de Aquino, que ele faz a suma teológica, ou seja, a suma de tudo que tem a ver com a teologia no tempo dele, lá no século XIII, ele vai chamar de doutrina sagrada a base da fé cristã. Mas o que é a doutrina sagrada? Aí eu fiquei me perguntando isso 1000 vezes. Gente, ele está se referindo à Bíblia? Mas aí ele fala, a doutrina sagrada diz, né, tarde vos amei. Eu falei, peraí, isso não é Bíblia, isso é Santo Agostinho. Aí depois eu fui entender que na verdade ele não estava falando só da Bíblia. Em alguns momentos ele fala, a doutrina sagrada diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei, peraí, então a doutrina sagrada é a Bíblia também? Como é que é? Doutrina sagrada, numa visão tradicional, cristã, católica, é a Bíblia e a tradição também. Então, faz parte da doutrina sagrada, ou seja, do ensinamento da igreja, da fé, tudo o que foi escrito, né, na Escritura, mas também os escritos dos pais apostólicos, né, Santo Agostinho e os teólogos, né, os pais da igreja, doutores da igreja ao longo dos anos. Tá? Então tudo isso precisa ser respeitado quando se vai escrever uma bula, por isso que ele fica citando. É igual o evangélico escrevendo um artigo, ó, isso aqui é importante, até porque a Bíblia diz lá em tal lugar assim, que é assim, não é? Pois é, para o católico é assim, mas vale também a tradição. Sei lá, se Jesus não voltar daqui a 500 anos, alguém vai fazer algum documento sobre santidade e vai estar citando essa bula aí, que você pegou. Ó, foi escrito por Papa Francisco I, porque provavelmente vai ter outros Franciscos aí pra frente, né? Ó, o Papa Francisco I disse isso aqui sobre a santidade. Isso tudo é importante para se constituir uma doutrina, né? Inclusive, a suma do catecismo da Igreja Católica está aqui, da Católica Romana, tá? Isso aí não é uma coisa válida para os anglicanos, embora você vai ler e vai falar, não, 100% disso aqui eu posso seguir tranquilamente. É isso mesmo, faz parte. Mas são documentos que nos inspiram. Eu não preciso me submeter a eles, sei lá, caso o Papa fale alguma coisa lá e, nossa, agora todo mundo tem que seguir. Não, os católicos romanos têm que seguir, né? Ou pode sair de lá e vir para a Igreja Anglicana. Mas aqui está o catecismo, ou seja, o ensino da Igreja Católica Romana. É um compêndio gigante que eu, assim, garimpei num sebo aqui em BH e consegui comprar isso por R$10. Isso aqui na Paulus está 50 e tantos, é bem caro, assim. Costuma ser caro, né? Mas, assim, o valor desse documento é maravilhoso. Tem muitos ensinos nos quais eu me inspiro, né? Mas não é um documento anglicano, tá? Faz parte de coisas que nós olhamos e falamos, nossa, que coisa maravilhosa, tá? Mas todo o tempo ele está citando a doutrina sagrada, está citando o pai da igreja, está citando o cara que citava os outros, né? Que é o São Tomás de Aquino, está citando Bíblia, está citando papas antigos, bulas papais antigas o tempo inteiro. Para quê? Para constituir uma catequese católica. Fraga? Isso é, assim, de uma riqueza gigante para a igreja cristã, né? Uns inspiram os outros. Mas hoje, nós não estamos debaixo da autoridade do Papa mais, né? Já estivemos ao longo de, enfim, alguns séculos da igreja, desde o século VI até o século XVI, estivemos ali debaixo de Roma, como igreja anglicana. Depois disso, se tornou uma igreja independente de Roma, entendendo que, enfim,
cada arcebispo tem sua administração, né? E assim funcionou o anglicanismo ao redor do mundo, levando em conta não só a doutrina sagrada, mas digamos que Bíblia, tradição e razão precisam andar junto. Esse tripé aqui, cara, é anglicano. Ah, mas a tradição diz. Pô, mano, beleza. A tradição tá falando isso, inegável. Mas assim, isso é racional? É? Porque assim, a tradição não é Bíblia não, mano. Tem um monte de coisa aí na tradição que você pode encontrar erros. Para a Igreja Católica não tem erro nenhum na tradição. Para nós, a Bíblia Sagrada não tem erro. Tá? Não estou falando de erro no sentido textual, por exemplo. Você pode encontrar algumas inconsistências de texto, sem dúvida. Tá? Mas, no que diz respeito à doutrina, ao ensinamento, ao que é transmitido ali de geração em geração, né, teologicamente, não tem erro nenhum. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, problemas de datação. No livro de Reis vai falar que um rei tal reinou tantos anos. E, sei lá, em Crônicas vai estar escrito que ele reinou menos anos ou mais. Não, mas peraí, a Bíblia tem erro? Cara, isso a gente não pode chamar isso de erro, não. Na verdade, é mais uma referência, inclusive, de que esses caras existiram e você tem uma data aproximada de quanto tempo que eles reinaram. Porque, enfim, foram homens, né, embora inspirados por Deus. Inspiração, gente, não é Chico Xavier, não, tá? Inspiração não é psicografia, não, tá? Esses caras, Deus não estava lá ditando para ele escrever. Eles foram inspirados por Deus e escreveram na linguagem dos homens de acordo com a cultura deles e a visão deles no tempo deles, tá? Por isso que a gente tem que olhar para a Bíblia com esse olhar, entendendo o que a cultura era naquele tempo, para se entender o que está se dizendo, né? Então a tradição e a razão, ela tem que passar por um filtro Bíblia, no caso. Sem dúvida. E é claro que isso perpassa, né? Por exemplo, quem fica só com a Bíblia e não leva a sério a tradição, ele vai construir uma nova tradição. Porque hermenêutica, ou seja, interpretação, é uma coisa complicada. Você pode construir uma nova hermenêutica hoje e fazer igrejas e igrejas em cima dessa hermenêutica. Então você precisa levar em conta a tradição para poder interpretar a Bíblia. Mas você precisa levar em conta a razão também, né? Porque muita gente leva em conta só a Bíblia e não leva em conta a razão e vira fundamentalista. Porque a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos. Aí eu pergunto, a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos? Não, não diz. Mas a Bíblia faz uma contagem lá de anos bastante complicada lá de 900 anos, 800 anos, fulano viveu 600, tá. Aí quando você vai fazendo essa contagem desde Adão até hoje, você tem cerca ali de 6.000 e tantos anos. Tanto que para os judeus nós estamos no ano 5.700 alguma coisa. Porque está contando ali desde Adão, todas essas genealogias. Mas aí você nega a razão, você olha lá um fragmento de um trabalho cultural humano que data de cerca de 10.000 anos atrás, 11.000 anos atrás. Não, isso aqui é contra a Bíblia, então eu vou negar, vou jogar fora. Não. Isso impossibilitou muitas outras leituras da Escritura, inclusive, né? Entendendo a Bíblia do jeito que ela foi escrita no início para ser. Você acha que Moisés estava escrevendo um livro científico no tempo dele? Não. Ele está escrevendo um livro teológico, escrevendo numa linguagem que fazia paralelo com os mitos no tempo dele. Então, os mitos falavam, os deuses criaram os céus e a terra. Ele está dizendo, não, quem criou o céu e a terra foi Deus. E tinha um Deus só. Os mitos diziam que o ser humano era azarado. Ele vai dizer, não, o ser humano não é azarado. O ser humano é negligente com respeito à sua missão dada por Deus nessa terra. E ele constrói isso em cima dos mitos que já existiam. O mito da serpente, da árvore da vida e daquela coisa toda, ele vai pegar tudo isso e vai trazer uma versão correta daquilo ali. Falou, não, o lance da árvore da vida, né? A mulher pegou, entregou para o homem, ambos foram negligentes porque desobedeceram uma ordem de Deus. E assim aconteceu essa tragédia humana chamada
queda. Isso é literal ou é parabólico? Isso é literal ou é mitológico? Dentro da igreja anglicana e da igreja católica, inclusive, né, você é livre para adotar qualquer uma dessas posições. Por exemplo, lá em casa, a Pri é literal. Eu entendo que aquilo ali é parabólico, né, por conta de várias outras leituras que eu tenho sobre os textos de Gênesis. E tá tudo bem. Nós todos somos crentes, ainda estamos dentro dessa coisa chamada ortodoxia, né? Mas muita gente nega a razão por conta de uma leitura literalista bíblica. Isso não faz sentido nenhum. Tá dando para entender? Então, assim, essas três coisas precisam andar juntas mesmo. O lance é que elas precisam andar. A Bíblia precisa da tradição e precisa da razão para ser interpretada. A tradição precisa da Bíblia para ser embasada, né? E precisa da razão para poder se formar, né? E a razão, ela precisa ser iluminada pela Escritura, porque a razão tem o seu limite de alcance também. A razão, por exemplo, não constrói a fé. Você precisa da revelação para poder iluminar a sua razão e dizer, ó, é racional eu crer em Deus, embora eu não tenha prova científica nenhuma. Porque aí já não seria fé, já seria ciência, né? Algumas religiões se chamam de ciência. Por exemplo, o espiritismo se vê como uma ciência. É a ciência dos espíritos. Fizemos vários experimentos, várias pessoas têm isso e aquilo e tal. Prova-se por A mais B que os espíritos existem e que Deus existe, aquela coisa toda. E aí, falou, se você não acredita nisso aqui, você é burro mesmo, né? Então não é uma religião baseada em fé. É uma religião, tem que ser baseada na ciência. Só que é um tipo de ciência que na hora que você vai encarar a fundo, aí ela não se sustenta, né? E a fé cristã, ela não nega isso. Não, ó, a gente crê por fé mesmo. Fé, gente, é um salto no escuro, né? Digamos que não é tão escuro assim, né? Porque você tem motivos históricos, né, e experienciais, né, na nossa vida para como é que fala? Para saltar. Falou, eu tenho motivos para saltar. Eu não estou saltando naquela direção à toa. Eu sei que tem algo ali, porque a tradição me diz isso, porque a minha experiência também diz. Eu tenho o testemunho do Espírito Santo no meu coração, né? Eu não tenho provas, mas tudo aponta para aquilo ali. Eu estou crendo e eu vou. Jaime, mas quando, sei lá, Richard Dawkins, a partir da ciência dele, que é a biologia lá e tal, prova que Deus não existe. Ele não prova que Deus não existe. Ele também dá um salto no escuro, iluminado só pela razão científica, cientificista inclusive, né? Porque ele está transformando a ciência meio que numa religião mesmo. Fala, eu não tenho razões suficientes, evidências suficientes que me provam que Deus existe e que a Bíblia é verdadeira. Então eu salto e digo que Deus não existe, eu vivo minha vida do meu jeito e tal. Enfim, isso também é um salto, tá? Digamos que o ateu e o cristão têm em comum essa coisa chamada fé. Todos dois têm isso aqui, tá? Quem diz, não, mas não é fé, tem provas de que Deus existe, porque aí curou minha mãe. Então, massa, eu acho muito doido. Deus me curou. Cara, eu creio, isso é muito doido. Mas é a sua experiência. Um ateu vai dar outras razões para isso. Tem ateu que assim, fala, não, eu sei que aconteceu uma coisa que se chama milagre, mas é porque assim... Aí ele vai dar uma explicação por fé também. Ele vai dizer assim, é porque a mente humana tem poderes que ainda não foram compreendidos pela ciência, mas quando se compreender, vão descobrir que rolou um poder aí, uma coisa, enquanto você estava orando supostamente a Deus e isso aconteceu. Cara, eu já vi gente falar isso. Gente, o que é isso senão fé? O cara tem fé demais na ciência. E o que a ciência faz, gente? A ciência trabalha com os comos. Como o mundo funciona, né? A ciência trabalha, sei lá, cientificamente eu provo para vocês a lei da gravidade. E se você não crê nela, você é louco. Se você achar que esse livro vai voar quando eu soltar ele, você é doido. Entende? Isso é ciência, né? O resto é fé. Até para, sei lá, para eu dizer que esse livro vai levitar, você vai ter que ter fé.
E eu também. Provavelmente eu não vou ter fé suficiente para isso. Mas fé, cara, é como se diz no livro de Hebreus. É a certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando, eu não vi ainda. Convicção de fatos que se não veem. Porque se você vê, você já não precisa de fé. E se você vê, você já não precisa de esperança. Então fé e esperança é o que a gente tem. Essa é a fé cristã. E ela faz completo sentido para nós. Ela é racional de verdade para nós. Você quer conhecer a racionalidade da fé cristã? Acompanhe o nosso grupo Racionalidade de Fé Cristã. Leia livros sobre a racionalidade da fé cristã. Eu tenho lido alguns mais antigos, por exemplo, tenho lido São Tomás de Aquino. E ele traz uma prova filosófica da existência de Deus, as 5 vias de São Tomás de Aquino, que eu falei, cara, que esplêndido, cara, que coisa maravilhosa. E ele me deu razões muito boas para eu, enfim, defender apologeticamente a existência de Deus. São provas científicas? Não. São provas filosóficas, sem dúvida. Tá? Que algum ateu pode refutar e achar que não é legal, mas, enfim, tá ali. Deu para entender? Então, Bíblia, tradição e razão precisam andar junto. Isso é essencial, isso é importante. E ao longo da história toda elas andaram juntas. Às vezes com menos razão, às vezes com mais tradição, às vezes só com Bíblia, mas sempre andou junto. Além disso, lembrem-se que a Bíblia é tradição também. Né? A Bíblia é parte da tradição cristã. Tradicionalmente, nós escolhemos ali, nesses concílios aqui, ó, que livros iam entrar e quais não iam entrar no Novo Testamento. Quais que a gente ia aceitar do Velho Testamento, quais que a gente não ia aceitar. Para você dizer assim, ó, eu sou cristão, mas não creio nos concílios, então você vai ter que construir uma Bíblia nova aí, porque os concílios escolheram quais livros estariam na Bíblia, sabia? Você está meio que confiando aí nos papas do passado. Enfim, é isso, né? Faz parte. Tá dando para entender, gente? Tá. Estamos quase concluindo. Tá. Passamos esse. Cânones diocesanos. Beleza, eu já falei sobre eles aqui, né, antes. Você tinha umas dúvidas sobre o cânone diocesano? Quer tirar depois ou quê? Depois. Tá, você que sabe. Beleza. Ritos pastorais, orações e coletas, ritos eucarísticos. Beleza. Por que eu anotei aqui Locke? Porque isso está dentro do livro de oração comum. São documentos que se encontram dentro desse aqui, ó. Todos esses são cópias de pedaços desse livrão azul aqui, que é o livro de oração comum brasileiro. Esse ainda está à venda? Não, mas eu fiquei sabendo que o pessoal vai imprimir umas 1000 cópias dele. Provavelmente vai ficar um pouquinho caro e tal, mas vale a pena adquirir. O pessoal vai imprimir para poder distribuir pela igreja. Documento incrível, né, organizado ali pelo Robson Cavalcante. Mas o Locke não é de 1600 e cacetado, não é de 1500 e tanto? Sim. As orações são praticamente as mesmas. O lecionário muda um pouco ao longo do tempo, né, por necessidades pastorais e, enfim, várias coisas. Até por conta de doutrinas também, inclusive, né, o lecionário vai se adequando, né? Por exemplo, hoje é dia de finados. A igreja anglicana não comemora o dia de finados. Por quê? Ela comemorou o dia de todos os santos ontem. E aí nós estamos aqui agora no dia de finados. Se eu comemorei todos os santos, como assim eu estou comemorando os finados? Eles não são santos também? Que história é essa? Tem uma diferença entre os santos ou os finados? Aí para o católico, finado é assim... Beleza, eles morreram e estão no purgatório, é o dia da gente orar pelas almas deles, para poder tirar eles de lá, fazer algumas indulgências e tal. Dentro da doutrina da tradição católica, né, que é depois dessa divisão que ocorreu aí entre essas igrejas. Então, são coisas específicas da Igreja Católica Romana. Tá? Não fazem parte da doutrina anglicana. A heresia para nós? Não necessariamente. Eles têm razões deles lá para poder crer no purgatório. Alguns anglicanos, como C.S. Lewis, acreditavam numa versão do purgatório, inclusive, um pouco diferente do que a Igreja Católica crê, mas tinha lá. Mas a gente não lembra
dos 39 artigos, um deles vai dizer que é a Bíblia que contém tudo que é necessário para a salvação. Isso que não está nela e nem eu posso provar por ela, eu não posso ensinar como doutrina. Então a igreja anglicana não prega a doutrina do purgatório. Entende? Pode ser real? Pode. C.S. Lewis falou, algumas coisas só podem ser explicadas a partir do purgatório. Mas isso faz parte ali da tradição católica e tal. E quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Você não precisa crer nisso para ser salvo. Fraga. Para um católico romano, sim, viu? Isso é necessário você acreditar nisso. Mas para nós, não. Por quê? Porque nossa coisa está aqui. Bíblia, tradição e razão. Tá? E os 39 artigos que são desses artigos, desses documentos históricos, vão dizer isso para nós também. Né? Mas por que eu marquei aqui como Locke? Ritos pastorais e orações, coletas e leituras. Que isso aqui é lecionário, tá? Seleção de leituras para serem usadas nos domingos ao longo do calendário litúrgico. Quem estava na aula de calendário litúrgico? Vocês estavam também? Semana passada? Com o Vitor, né? Então, o que vai ser lido no culto dominical e meditado para que isso dê um sabor específico para o pão eucarístico que vai ser comido naquele domingo, né? Isso é muito doido, porque Eucaristia e Bíblia andam junto dentro da tradição cristã. Então eu preciso selecionar esses textos. Isso foi selecionado ao longo da história para que fosse lido em cada domingo. Na Quaresma vai ler isso, isso, isso e isso. Na Páscoa vai ser isso, isso e isso. E assim por diante. Se define aonde? No livro de oração comum, que esplendidamente Thomas Cranmer, nosso reformador, escolheu, ao invés de fazer um catecismo, fazer um livro de oração, onde ele pudesse especificar como seria a administração de todos os ritos que a igreja anglicana iria usar a partir dali. Como ela ora, como ela faz os ritos. Então, se você quer saber a nossa teologia sobre batismo, leia o rito de batismo. Quer saber o que a gente pensa sobre a Eucaristia? Leia o rito eucarístico que a Vi pegou ali, né? Tem lá vários tipos de rito eucarístico. Tem o culto de criança. Mas o que a gente pensa sobre criança no culto e tal? Lê lá, você vai ver. O que a gente pensa sobre animais? Tem oração por animais aí no Locke. Eu acho interessante isso, né? E ritos pastorais vai englobar tudo isso aí. A ordenação, o batismo, né? A Eucaristia, como é que ele vai fazer, né? E tudo mais. Como é que ele administra essas coisas, tá? Em que os anglicanos creem... Isso é um documento de divulgação teológica, tá? Não é um documento oficial, mas é uma divulgação teológica, que se junta uma equipe de pessoas que são autorizadas para fazer isso. Tá com você aí? Tá com você. Pessoas autorizadas para falar em nome da igreja da Inglaterra, tá? Não em nome da comunhão anglicana toda, mas eles produzem algo que a comunhão anglicana divulga como Anglican Communion, né? Em 165 países tá isso lá. A comunhão anglicana tá lá e eles divulgam isso para poder, enfim, ajudar o pessoal a entender no que os anglicanos creem, né? É um guia de estudo para a doutrina cristã a partir das declarações anglicanas ecumênicas, né? Ou seja, o que a gente crê junto com presbiterianos, junto com metodistas, junto com católicos romanos e tudo mais. Então, basicamente isso. Basicamente, ele vai dizer o que a gente está dizendo na nossa série. Os anglicanos creem naquilo que é essencial da fé cristã. No mais, no que é secundário, no que é terciário, para a gente, cara, é liberdade e amor. Paz e amor. É liberdade e amor. Deem liberdade para as pessoas creem nas suas versões aí da escatologia, por exemplo, mesmo que seja dispensacionalista, esteja errado, mas tudo bem, tem lugar para errar também, tô zoando. Mas enfim, na minha visão não tem nada a ver dispensacionalismo e tal. Mas enfim, eu tenho ministério de libertação, né? O irmão tá com
coisa ali, eu estou a fim de começar um ministério de libertação na igreja para expulsar demônio e tal, não sei o quê. Muito doido fazer esse processo com as pessoas. Isso é secundário em relação àquilo que é essencial, tá? Não estou dizendo que isso é secundário como se fosse uma coisa de segunda importância, mas é secundário do ponto de vista doutrinário. Então, isso pode acontecer dentro de uma igreja anglicana. Pode ter um ministério de cura interior, pode ter um monte de coisa. É claro que o pastor local, ele vai ser uma autoridade ali também para poder dizer o que entra e o que não entra. Porque senão daqui a pouco tem dança profética, tem ativação, mais um monte de coisa acontecendo aqui, enfim. Aí, na igreja local, o presbítero vai ter autoridade para ir orientando a igreja nesse sentido. Aí você fala, mas se isso não é proibido, então eu quero que tenha ponto final. Tá, você pode crer em dança profética, por exemplo, pode crer em outras coisas aí, sei lá, ativação profética. Gente, eu não duvido não, eu boto fé que coisas de Deus acontecem nesse meio, mas eu não considero regra de fé. Hã? Regra de fé. Não, nem como regra de fé, eu não considero um método saudável para se trabalhar a questão profética na igreja. Então, eu não divulgo e nem promovo isso aqui, mas você é livre para crer nisso. Você não vai, enfim, ver eu fazendo momentos de ativação profética na igreja, por exemplo. Deu para entender? É isso. Em outras igrejas anglicanas, na igreja anglicana no Brasil, você vai ver isso e tá tudo bem. Tem as opiniões ali de cada um e tem essa liberdade. Mas naquilo que é a opinião verdadeira sobre o que é essencial da fé, todos nós cremos no mesmo. Deu para entender? Gente, basicamente, documentos anglicanos é isso. É claro que vocês vão ter tempo aí para conhecer, para aproximar mais. Eu sempre deixo esses documentos todos ali no fundo ali da nossa biblioteca. Então você vai ver tudo empilhado lá, essas apostilas. Você pode pegar, quiser levar para casa, trazer de novo, pode. Só na próxima aula, que vai ser no ano que vem, de documentos anglicanos, espero que esteja tudo aqui. Mas é isso, ficou alguma dúvida, gente? Tá, massa. Alguma questão assim, falou, velho, isso aí me fez ficar com o pé atrás agora. Massa. Bora orar então, pra gente concluir. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo incrível que a gente teve aqui, de conhecer mais sobre esses documentos, sobre a organização da nossa fé ao longo da história e do que a gente vive aqui hoje, Deus. E que o Senhor nos ajude a continuar crescendo como igreja e vivendo isso em nossas vidas, ó Pai. Fortalece-nos, dá-nos a Tua graça para que a gente continue te servindo e amando ao Senhor de todo o nosso coração, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Leva-nos em paz para nossa casa, guardai-nos de todo mal. E tudo que vamos fazer hoje, amanhã, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. Dá tranquilidade, dá uma boa noite de sono, especialmente para os nossos irmãos que vão fazer o Enem aí amanhã. Abençoa, tranquiliza a mente deles, que eles façam uma boa prova e não deixem de servir ao Senhor aqui com alegria junto com a gente amanhã, Pai. O culto vai começar mais cedo, então eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, já vai fortalecendo, tocando o coração dos irmãos para conseguirem chegar cedo, chegarem dentro desse horário que a gente organizou, nesse domingo e no próximo. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que a gente possa te oferecer louvores e ação de graça, sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, nesse domingo agora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.